Existem impactos em nossa linha do tempo agora que ocorreram. Essa é uma informação que recebi no material dentro do Majestic. Existem impactos em nossa realidade agora, nossa linha do tempo agora, em virtude da quantidade de viagem no tempo que ocorreu. Toda vez que eles voltaram no tempo, eles causaram pequenos paradoxos que se acumularam como nossa realidade que agora percebemos. Existem seres humanos que estão muitos anos à nossa frente em outra linha do tempo, coexistindo na verdade. Não podíamos nos comunicar privadamente com eles ou algo assim. Tínhamos um certo trabalho a fazer e devíamos fazê-lo. E esse era o trabalho científico de remover as amostras. No vídeo anterior que fiz desse cara, mostrei uma imagem perturbadora dele depois que ele veio a público. Na época era um post do Reddit, nada confirmado, mas agora encontrei algo a mais que me fez levar isso muito a sério. Eu passei 20 anos. Essas pessoas não sabem de nada. Eu nunca presumi dizer pra eles no que deveriam acreditar. Mas eles vêm até mim chorando. Me diz a verdade, me diz a verdade. Daí eu digo pra eles, eles dizem, não. Quando que foi a última vez que eles foram espancados até o chão? Quando foi a última vez que alguém esmagou a mão deles com o pé? O que eles sabem? Foi eu que fui empurrado pra dentro daquela esfera limpa. Fui eu que teve que enfrentar o que tive que enfrentar. Eles não tiveram. É preciso muita coragem para dizer coisas assim publicamente, e como você pode ver, ele pagou um preço por isso. Se isso fosse fabricado, é improvável que qualquer coisa desse tipo tivesse acontecido. Mas cara, aquelas imagens, logo depois que ele veio a público, isso realmente faz você pensar, e muda como você ouve o que ele diz a seguir. Os P45 significando que eles são do futuro? 45 mil anos à frente? 45 mil anos à frente em uma linha do tempo separada da que estamos atualmente? Ou uma linha do tempo para a qual poderíamos fazer a transição de onde estamos agora? Eu vou ser honesto com você, esse tópico me abalou mais do que eu esperava. Ultimamente tenho ouvido muito essa ideia de múltiplas linhas do tempo, e nesse vídeo o Dan vai ainda mais longe, o que é ainda mais surpreendente. Honestamente, acho que ele revela até demais. Tornar essa informação pública vem com muito risco. E ele até entrou no mérito em quem está envolvido no Majestic, e eu não estava esperando isso. Então o Majestic foi governado por uma sociedade secreta, é o que você está dizendo? Bom, o Majestic tem sido a mais famosa, ao lado provavelmente dos maçons, uma sociedade secreta em si. E existem muitos maçons que habitam o Majestic. Essas sociedades secretas associadas como o rito escocês, o rito de Nova York, são então transmitidas para a sociedade secreta conhecida como Majestic. O Majestic, ou Majestic 12, deveria ter sido um grupo secreto dentro do governo dos Estados Unidos, criado após a Segunda Guerra Mundial para lidar com coisas que não se encaixavam em canais militares ou científicos normais. Ele diz que o trabalho deles, pelo menos no papel, era lidar com informações que eram consideradas muito sensíveis, muito estranhas ou muito desestabilizadoras para serem públicas. Agora, se você procurar pelo Majestic online, a maior parte do que você vai encontrar diz que é falso, que não é real e não há nada de credível por trás dele. Mas vamos ser honestos por um momento. Se algo assim realmente existisse, você acha que seria capaz de encontrar respostas claras em uma simples busca no Google? Grupos assim não deixariam um rastro limpo atrás deles. Eles não seriam documentados em público, e as pessoas que falam sobre eles não seriam tratadas com gentileza. Elas seriam no mínimo questionadas, desacreditadas e até atacadas. É assim que coisas assim tendem a funcionar. Dan diz que o Majestic foi financiado através de estruturas governamentais, mas não funcionava como uma agência governamental normal. Não se reportava da maneira usual. Não estava sob autoridade política clara. Um ponto crítico que ele diz ter estado presente foi a Conferência T9. Essa foi uma reunião fechada no Novo México, onde negociações formais ocorreram entre múltiplos grupos de diferentes linhas do tempo. Os grupos presentes foram descritos como grupos humanos futuros. Não um único grupo, mas vários com diferentes origens e diferentes caminhos de desenvolvimento. Um desses grupos foi referido como P45, descrito como estando 45 mil anos à nossa frente.
O que é a Conferência T9? Durante o curso de falar com extraterrestres e nossas interações com eles, da década de 50 em diante, houve uma série de tratados estabelecidos entre nós e eles. Eles significando uma inteligência humana futura, viajantes do tempo. Tipo alienígena? Bem, eles são humanos. Tá, então você os considera humanos. São seres humanos, embora sejam diferentes do que esperaríamos ver como um ser humano. Mas então, novamente, se olharmos na história, a história atualmente aceita da evolução da humanidade, se alguém entrasse numa conferência realizada por Neandertais, ficaria surpreso. Bem, da mesma forma, alguém pode ficar surpreso ao entrar numa conferência com esses cavalheiros. O propósito da Conferência T9 era estabelecer e ajustar acordos entre instituições atuais e vários grupos humanos futuros que, segundo ele, eram capazes de interagir com a nossa linha do tempo. Esses grupos foram apresentados como ramos futuros da humanidade, resultados diferentes da mesma espécie moldadas por condições muito diferentes ao longo de longos períodos de tempo. Dan descreve 3 grupos principais. Um deles é o P45. Esse grupo é descrito como vindo de uma linha do tempo de aproximadamente 45 mil anos à nossa frente. Eles são apresentados como tecnologicamente avançados, mas ainda relativamente biologicamente estáveis. Outro grupo é referido como P52. Esses estavam cerca de 52 mil anos à nossa frente, moldados por condições de longo prazo mais severas, incluindo degradação ambiental e biológica. Dentro da linha P52, Dan descreve 2 subgrupos. Um deles é frequentemente referido como J-Rods. Esses caras são descritos como biologicamente frágeis, fisicamente fracos e altamente dependentes de tecnologia para sobreviver. Sua estrutura genética se degradou ao longo do tempo, tornando eles cada vez mais dependentes de sistemas artificiais. O outro subgrupo, P52, é referido como Orions, às vezes também chamados de nórdicos ou altos. Esses caras são descritos como mais altos, logicamente, mais fisicamente robustos e mais biologicamente estáveis que os J-Rods, tendo se desenvolvido ao longo de um caminho de sobrevivência diferente. Daí, esses grupos futuros estavam enfrentando o colapso biológico de longo prazo em suas próprias linhas do tempo, e procurando maneiras de estabilizar ou reverter esse processo. É aí que algo chamado princípio Lotus entra. Lotus é descrito como um processo biológico ou energético conectado ao desenvolvimento, função neurológica e estabilidade genética de longo prazo. É apresentado como algo raro, difícil de acessar e extremamente importante para os grupos futuros. Dan descreve Lotus como um sistema biológico, algo que interage com a vida em um nível muito fundamental, e é aqui que seu próprio papel como biólogo se torna relevante. No Majestic, eles estavam pesquisando o projeto Lotus como um processo biológico e ambiental. Começou com medições feitas em áreas ricas em minerais à base de silício, onde padrões eletromagnéticos incomuns podiam ser detectados. Esses padrões não eram um ruído aleatório, eles mostravam estrutura, repetição e coerência interna. E, mais importante, eles interagiam com células vivas. Em condições de laboratório controladas, a exposição a esses sinais causava efeitos biológicos que podiam ser medidos. As células mudavam seu comportamento. Em alguns casos, células danificadas ou inativas retomavam a atividade em formas alteradas. Isso sugere que Lotus não era um dispositivo ou uma peça de tecnologia, mas um processo natural incorporado no ambiente, capaz de influenciar sistemas biológicos em um nível fundamental. Com o tempo, isso levantou uma questão mais séria. Se tal processo pudesse afetar a função celular, então também poderia afetar estabilidade genética de longo prazo, desenvolvimento e degeneração através de gerações. É por isso que Lotus se tornou importante. Os grupos futuros queriam acesso ao Lotus porque poderia ajudar a estabilizar seu declínio genético. Em troca, eles ofereceram informações sobre eventos futuros, sobre resultados de longo prazo, sobre o que acontece se certos caminhos forem seguidos. E é isso que torna essa história desconfortável. Não deveríamos nos comunicar privadamente com eles ou algo assim. Tínhamos um certo trabalho a fazer e devíamos fazê-lo. E esse era o trabalho científico de remover as amostras
e depois estudar elas para a engenharia reversa. Essa foi a química reversa, os 52, e o que estávamos tentando fazer inicialmente. A ideia era reverter uma doença que ele e seu povo têm, os 52? Passando um pouco para a biologia, o que estávamos tentando fazer era, na verdade, retirar o citoplasma exterior das células e produzir células que seriam funcionalmente independentes, para então entender essas células bioquimicamente, geneticamente, para que essas células pudessem então ser readicionadas como um enxerto no J-Rod, para tentar melhorar a neuropatia. A ideia de múltiplas linhas do tempo não começa com Dan. Ela já existe na física. Nos anos 1950, Hugh Everett propôs o que é conhecido como interpretação de muitos mundos. A ideia de que a realidade não colapsa em um único resultado, mas se ramifica em múltiplos resultados possíveis. Mais tarde, físicos como David Deutsch expandiram essa ideia e trataram linhas do tempo paralelas como um modelo teórico sério. Nessa visão, a realidade não é uma única linha se movendo para frente, é uma estrutura ramificada de possibilidades coexistentes. Essa ideia também aparece fora da física. Ao longo dos anos, diferentes pessoas conectadas a programas classificados, agências de inteligência ou pesquisa avançada falaram sobre linhas do tempo, versões paralelas de eventos e resultados ramificados. Alguns as chamaram de linha do tempo, outros as chamaram de mundos paralelos, outros as descrevem como versões alternativas da mesma realidade. Basicamente, você está dizendo que existem duas linhas do tempo. Quer dizer, tenho certeza de que você está ciente do trabalho de físicos agora que estão dizendo: olha, se você pode ter duas linhas do tempo, você pode ter 2 milhões. Bem, não temos realmente 3 ou 4? Eu estou discutindo 24 mil, eu estou discutindo 45 mil, 52 mil e os dias atuais. Quantas linhas do tempo são essas? Porque essas pessoas avançaram linearmente em sua linha do tempo? Só porque queremos chamá-la de linha do tempo 2, não significa que não haja outros efeitos ou sobreposições que estão ocorrendo em diferentes realidades durante mesmo suas próprias linhas do tempo. A gente não sabe. Exatamente, quer dizer, tem um senso em que o que você está falando não é tanto que a linha do tempo dos P45s, por exemplo, não existirá, mas que ela realmente vai se separar de nossa realidade e vai se tornar mais como uma realidade paralela em vez de uma que se intersecta. Pelo que eu entendo, as pessoas que estavam logo antes, que seríamos nós, de acordo com a história deles, para as pessoas que estavam logo depois existem como um vetor reto de tempo. Mais tarde, físicos como Bryce DeWitt, Sean Carroll e Max Tegmark desenvolveram e discutiram essa ideia ainda mais com a física moderna. Eles a abordaram de diferentes ângulos: mecânica quântica, cosmologia e a estrutura matemática da realidade. Mas a ideia subjacente permaneceu similar. A realidade pode não ser um único caminho linear, e eles não estão sozinhos. Ao longo dos anos, muitos outros pesquisadores, filósofos e teóricos exploraram modelos similares, usando linguagem diferente, estruturas diferentes e suposições diferentes. A ideia também se conecta a como o próprio tempo é descrito na física. A teoria da relatividade de Einstein trata o tempo como parte de uma estrutura quadridimensional chamada espaço-tempo, onde passado, presente e futuro existem dentro da mesma estrutura geométrica. E é isso que deixa as pessoas desconfortáveis, porque existe um programa de TV que continua acertando o futuro, Os Simpsons. As previsões são tão certeiras e tão anteriores que muitos começaram a perguntar se eles não apenas preveem, mas acessam. Aqui vão exemplos concretos. Donald Trump, como presidente dos Estados Unidos, apareceu no desenho em 2000. Ele assumiu o cargo em 2016. Chamadas de vídeo de pulso apareceram em 1995. As chamadas de vídeo do Apple Watch se tornaram normais por volta de 2015. Piadas de autocorreção apareceram em 1994. Os smartphones adotaram um corretor amplamente após 2007. Telefones com tela sensível ao toque apareceram em 95. O iPhone chegou em 2007. Carros autônomos foram mostrados em 2010. Testes reais na estrada se tornaram públicos por volta de 2020. Robôs de entrega apareceram em 2014.
As cidades começaram a usá-los em 2021. Realidade virtual apareceu em 97. Ela decolou para os consumidores por volta de 2016. Piadas sobre dinheiro digital apareceram em 97. O Bitcoin entrou em operação em 2009. A Disney comprando a Fox apareceu em 98. O acordo foi fechado em 2019. Um tigre atacando Siegfried e Roy apareceu em 93. O incidente real ocorreu em 2003. Temas de vigilância em massa apareceram em 98. Os vazamentos de Snowden expuseram isso em 2013. Piadas sobre colapso financeiro grego foram ao ar em 2012. A Grécia deu calote em 2015. Carne cultivada em laboratório apareceu em 99. Ela entrou nos restaurantes por volta de 2020. Drones civis apareceram em 2005. Eles se tornaram comuns após 2013. A performance de Lady Gaga foi ao ar em 2012. Ela fez isso no Super Bowl em 2017. O bóson de Higgs apareceu em 98. O CERN o confirmou em 2012. Disputas sobre máquinas de votação apareceram em 2008. Elas dominaram as manchetes em 2020. Piadas sobre reconhecimento facial foram ao ar em 2003. Essas câmeras se espalharam em espaços públicos por volta de 2018. Arte gerada por IA apareceu em 2004. Ela foi para o mainstream em 2022. Assistentes de voz apareceram em 98. A Alexa foi lançada em 2014. Óculos inteligentes apareceram em 2002. O Google Glass apareceu em 2013. Agora, voltando à história de Dan Birish, ele mencionou algo chamado Projeto Looking Glass, que foi descrito como um sistema projetado para observar possíveis resultados futuros, não prevendo um futuro fixo, mas modelando uma gama de linhas do tempo potenciais baseadas em condições e decisões atuais. A ideia é que a realidade não se move em direção a um único resultado, mas em um conjunto ramificado de possibilidades. E esse sistema foi construído para explorar essa estrutura. Looking Glass é descrito como combinando computação avançada com modelagem física, para simular como os eventos podem se desenrolar ao longo do tempo. Variáveis diferentes produzem resultados diferentes, permitindo que múltiplos futuros possíveis sejam comparados lado a lado. Isso cria algo como um mapa de trajetórias, mostrando quais caminhos se estabilizam, quais divergem e quais tendem a colapsar. Você tem a tecnologia Looking Glass que eles usam e você foi fundamental em descobrir? Não. Você foi? Não? Essa é uma tecnologia original que foi derivada de antigos selos cilíndricos por pessoas do nosso futuro que a forneceram para nós, significando os Rhodes, os P-45s. Ok, as pessoas do nosso futuro negativo. Isso mesmo. Nós não teríamos essa adorável tecnologia se não fosse plantada em nosso passado para nós usarmos agora. Dan menciona que o Looking Glass foi originalmente baseado em um conjunto de instruções muito antigas para acessar buracos de minhoca naturalmente ocorrentes no que ele chama de hiperespaço. Essas instruções não foram tratadas como mitologia, mas como orientação técnica. O equipamento foi construído seguindo essas instruções primeiro, e só mais tarde foi modificado e refinado através de experimentação. Com o tempo, isso levou à descoberta de que o sistema poderia ser usado como uma espécie de vidro de observação, uma maneira de observar diferentes aspectos tanto do futuro quanto do passado. Ele vincula essas instruções originais a selos cilíndricos antigos, que ele diz que antecedem ligeiramente o período sumério e foram posteriormente recopiados em selos sumérios também. Eu diria que eles antecedem ligeiramente o período sumério, mas que algumas das informações que vieram de selos cilíndricos que antecederam ligeiramente o período sumério foram então recopiadas em selos sumérios também. E esses selos cilíndricos, pelo que sei, todos foram obtidos, alguns deles são do Iraque, sim. Alguns deles do Egito, alguns deles de outros países onde estavam sendo armazenados. Essa entrevista foi gravada em 2006, com forte foco no que era esperado por volta de 2012. A preocupação era um evento energético que se aproximava, uma interação em grande escala entre a Terra e o Sol.
e o que foi descrito como um fluxo de energia galáctico passando pelo planeta. Esse evento sozinho era esperado para colocar estresse nos sistemas da Terra, mas a preocupação real era o que aconteceria se essa energia interagisse com tecnologia ativa, especialmente tecnologia projetada para observar, modelar ou interagir com o espaço-tempo. Na entrevista, uma probabilidade é mencionada, uma chance de 19%. Com 85% de confiança de que um desastre geofísico pudesse ocorrer. Isso ainda significava 81% de chance de que não ocorreria. Mas o risco não foi tratado levianamente, porque a escala do resultado potencial era extrema. O desastre descrito era uma mudança geofísica mundial afetando a crosta terrestre e causando perda massiva de vidas. A preocupação era que os sistemas ativos pudessem desencadear ou amplificar esse processo, que pudessem transformar uma possibilidade em certeza. É por isso que a decisão foi desabilitar a tecnologia completamente, separar seus componentes e removê-la de uso. O objetivo era deixar esse período passar sem interferência tecnológica afetando o espaço-tempo. Bom, esses tópicos me fazem questionar a realidade. Esses whistleblowers, o efeito Mandela, os Simpsons e o fato de cada vez mais cientistas estarem falando sobre múltiplas linhas do tempo e tempo não linear. E eu sei que é difícil até imaginar algo assim. Novamente, não tô aqui para te dizer no que acreditar. Tô aqui apenas para mostrar as informações. Faça sua própria pesquisa e decida o que faz sentido para você. Se gostou do vídeo, deixa um like e se inscreva para mais conteúdos como esse. E comenta aqui embaixo, você acha que os Simpsons preveem as coisas ou eles têm acesso a essas informações? Eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo. Se aparecer a opção de hype, dá aquela hypada para dar uma força aqui pro nosso canal. E se você ainda não conhece nossa área de membros, é a Loja do Criador Premium, tem vários conteúdos incríveis para você expandir ainda mais a sua mente, incluindo a novidade de 2026, que é o Um Curso em Milagres, que é considerado um dos ensinamentos espirituais mais profundos e transformadores já escritos. E olha só, você não precisa de nenhuma crença religiosa específica para estudar o curso. Ele traz princípios universais sobre amor, perdão, paz interior e dissolução do medo. O objetivo? Remover os bloqueios à consciência do amor que já existe dentro de você. Toda quarta às 7 horas ao vivo lá no Premium você tem um encontro comigo. A gente está estudando o curso de uma forma didática aplicável à sua vida, sem enrolação. A partir de R$ 36,90 você se torna membro e pode participar ao vivo também comigo. O link está aqui embaixo na descrição e no comentário fixado. E se chegou recentemente no canal, vou deixar 2 vídeos aqui na sequência para você assistir e continuar comigo no canal A Chave Mestra, o canal que te mostra o mundo com outros olhos. Muito obrigado e te vejo no próximo. Até mais.